Meus amigos, a cada dia que passa, fica mais evidente que é apenas uma questão de tempo até a queda do Lula. E acreditem se quiser, a própria velha mídia, o sistema como um todo, pode ter contribuído para que isso aconteça. Não, vocês não entenderam errado. A própria velha mídia, a mesma que passou pano pro Lula, a mesma que atacou o presidente Bolsonaro os últimos 4 anos, dia sim, outro também, o tempo todo, com narrativas, mentiras e tudo mais, essa velha mídia ajudou na provável e iminente queda do Lula, se Deus quiser, né? A mesma velha mídia que ajudou o Lula a chegar ao poder. Sabe-se lá como, com esses 60 milhões de votos aí que ninguém vê em nenhum lugar, né? Mas tudo bem, essa é uma outra história. Essa mesma velha mídia cavou a própria cova do Lula e vocês vão entender como. Fique comigo até o fim desse vídeo que vocês vão entender, tá certo? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês também da denúncia do senador Marcos Duval, da grave acusação, da tentativa de suborno do governo federal para com ele, tá? Então, segundo o próprio senador Marcos Duval, houve uma tentativa de suborno do governo para que ele minasse a CPMI e para que ele não pedisse ali a quebra de sigilo do tal relatório da ABIN que foi entregue para o Flávio Dino e para o governo como um todo, né? Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês como a própria velha mídia cavou a cova do Lula, tá? Prestem bem atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui é um editorial da CNN, tá bom? Prestem bem atenção. Lula soube de tudo em detalhes na véspera dos ataques de 8 de janeiro aos 3 poderes. O alerta feito pela Polícia Federal às 18 horas e 53 minutos do dia 7/1 foi publicado pelo deputado Kim Kataguiri em suas redes sociais nesta quarta-feira, 29 de março. A CNN teve acesso ao documento original, assinado pelo delegado da PF Andrei Rodrigues e enviado para o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino. No ofício, a PF informou o governo sobre o deslocamento de caravanas de ônibus até Brasília, com pessoas inconformadas com o resultado das eleições, e avisou com todas as letras que, abre aspas, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Fecha aspas. A PF ainda recomendou e solicitou que o trânsito desses veículos fosse impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo, como os ocorridos em 12 de dezembro. E sugeriu, por fim, que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também fossem impedidos de circular nesta capital. 18 minutos depois, às 19h11, o ministro Flávio Dino autorizou o uso da Força Nacional em Brasília. Às 19h58, Dino encaminhou ao governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, outro ofício ao qual a CNN também teve acesso, citando o alerta da PF e sugerindo o bloqueio da circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro. Mas por que essas providências foram insuficientes para o governo federal e distrital impedirem os ataques golpistas detalhadamente anunciados pela PF? Por que a Força Nacional não foi imediatamente conter os vândalos? Por que Dino não acionou a Polícia Rodoviária Federal para parar os ônibus nas estradas? Por que o GSI do governo Lula dispensou o Exército e a PM nada fez? Por que o alerta original só apareceu agora, quase 3 meses depois dos ataques? Seu conteúdo justifica o receio do governo com a instalação de uma CPI sobre o 8/1? Bom, primeiro eu quero dar os créditos aqui para a CNN Brasil pela excelente reportagem, pelo excelente trabalho editorial, tá? Parabéns, isso é jornalismo, isso é que tem que ser feito. É disso que o povo brasileiro precisa, de informações sérias, concretas, tá? Não de narrativas que foram fomentadas aí nos últimos 4 anos, tá? Principalmente, a gente sabe muito bem a quem. Então, quando a gente tem que criticar, é porque vocês realmente estão pisando na bola, tá? Agora, quando fazem um bom trabalho, o que infelizmente não tem sido rotineiro, a gente tem que elogiar também. Então, parabéns e continuem nessa linha. Agora, excelentes perguntas feitas ali pelo jornalista, né? O Dino sabia das informações, então por que ele não tomou ali as atitudes devidas? Por que não interceptou os ônibus? Por que não utilizou a PRF para isso?
Porque segundo informações que constam nesse documento, que foi apresentado inicialmente pelo deputado federal Kim Kataguiri e agora exposto pela CNN, ele tinha acesso a essas informações. Podia ter usado a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para interceptar aqueles vândalos, que, ao que tudo indica, já foram lá realmente para isso, né? Ninguém foi lá e decidiu invadir o Congresso na hora. Não, a coisa já foi premeditada. Mostra realmente que foi arquitetada, que teve um plano, que teve digamos, um financiamento para isso, porque não foi de graça, né? Teve ali recursos que foram empregados e tudo mais. E isso tudo precisa ser investigado. Essas perguntas precisam ser respondidas no âmbito da CPMI, tá? Agora vejam, meus amigos, é inevitável que o desgoverno Lula caia. E fazendo isso, expondo isso agora, a CNN, a velha mídia como um todo, a CNN está sendo um retrato da velha mídia agora, né? Vai contribuir para a queda do Lula. Porque vejam, qual foi o assunto dos últimos 3 meses? Do que mais se ouviu falar nos últimos 3 meses aqui no Brasil? 8 de janeiro. 8 de janeiro. Bolsonaristas, terroristas, invasão aos 3 poderes. Tem pessoas presas até hoje. E a todo momento isso foi fomentado, tá? Então, na cabeça do brasileiro, qual que é o problema do Brasil hoje? Terroristas, a direita, invasão do 8 de janeiro, 3 poderes invadidos, né? Isso tá na cabeça de todo brasileiro. E a velha mídia tratou de atingir esse objetivo, de ficar ali, ó, martelando dia após dia. Foi ou não foi? Bom, agora que a CPMI está chegando e que a verdade será exposta, e ao que tudo indica, né, a verdade é que esses atos tiveram ali relação com o desgoverno, com o PT, tiveram ali talvez participação, talvez a autorização ou talvez a omissão do próprio governo para que eles acontecessem. Porque esses atos beneficiaram, em tese, o próprio desgoverno. Porque se não fosse o 8 de janeiro, a população estava nas ruas protestando contra o Lula. Ele não ia conseguir fazer nada, né, sem apoio popular. Já não tem, mas tendo ali milhões de pessoas nas ruas protestando contra ele, a coisa ia ficar muito mais difícil. Então vejam que a velha mídia não pode mais esconder. Esse assunto foi tão batido, tão martelado, que eles não podem mais esconder. E agora a CNN mostra exatamente isso que eu estou falando. Não tem mais como esconder. A CPMI vai trazer a verdade dos fatos e vai mostrar para o Brasil inteiro que os verdadeiros responsáveis talvez não sejam aqueles que estão sendo acusados. Talvez aqueles que estão presos estejam ligados justamente ao desgoverno ou a quem realmente financiou e arquitetou esse plano. Então é assim que o Lula vai cair e é assim que a velha mídia está e vai contribuir para essa queda, tá bom? Agora, continuando, o senador Marcos Duval, ele fez uma grave acusação, dizendo que inclusive sofreu uma tentativa de suborno do próprio governo federal. Eu já mostrei esse trecho do vídeo aqui para vocês, mas eu quero mostrar novamente. Prestem atenção. Eu vou dizer uma coisa para vocês, de uma tentativa de corrupção que foi feita comigo. Eu só não vou dizer o nome da pessoa, porque eu vou denunciar no Conselho de Ética. Olha aí. Mas a pessoa chegou para mim e disse o seguinte, pessoa do governo: senador... Perceberam, né? A pessoa chegou para ele e falou, eu sou do governo, né? Ou pessoa do governo, não entendi direito. Se eu conseguir para você ser presidente da CRE, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, você em troca não abre a CPMI e não pede a quebra do sigilo do relatório da ABIN. Aí eu olhei para ele e disse o seguinte: acho melhor você correr e escolher outro presidente, porque eu jamais aceitaria qualquer coisa em troca disso que você está me pedindo. Então, não, a não ser que esteja morto, mas eu também já passei por uma pessoa específica. Caso aconteça algo comigo, eu já passei o que é, como é que é, aonde é e como está. Entendeu? Então, assim, a quebra do sigilo desse documento acaba, não é talvez não, acaba com o governo do Lula. Vocês perceberam que o Alckmin sumiu? Excelente. Ele foi citado no PCC. O Alckmin não está mais próximo a Lula, ele sabe que o Lula vai cair. Perceberam o silêncio do Alexandre de Moraes? Também.
todo consequência daquele movimento que eu fiz na primeira semana de fevereiro. Pois é, né? Estamos aguardando ainda os desdobramentos desse movimento, senador. Bom, vamos lá. Tô botando fé, né? Tô acreditando. Não é qualquer pessoa que tá falando, né? É um senador da República. Informações e acesso a essas informações ele tem, não é? De qualquer maneira, ele fez questionamentos ali. A acusação é muito grave, tá? E ele não ia fazer essas acusações sem ter prova, sem ter base, tá bom? E ele levantou ali 2 questionamentos, né? 2 pontos muito importantes. Primeiro deles, cadê o Alckmin? Vocês repararam? O Alckmin sumiu, né? Tem até uns memes circulando aí pela internet, mostrando ele colocando a chuteira, né? Se preparando para entrar em campo, né? Tomara, vamos lá. Menos mal que seja o picolé de chuchu. Mas é realmente verdade. Onde é que tá o Alckmin? No começo, ele estava lá do lado do Lula. Subia no palanque, né? Falava depois dele, elogiava, agradecia, né? Obrigado pela confiança, não sei o quê, o Teatro das Tesouras, aquela coisa toda, né? Parece que no passado o PT acabou com o acordo do Teatro das Tesouras, né? Agora o outro lado parece que tá dando troco. O Alckmin sabe que o Lula vai cair. E antes da queda da Dilma, o Temer também se afastou dela. É o que o Alckmin está fazendo agora. Vocês acham que é ao acaso? É claro que não. Ele sabe que não tem base para o Lula se sustentar. São necessários alguns movimentos para que o impeachment aconteça. E vários desses movimentos ou já aconteceram ou estão acontecendo. Por exemplo, o desgaste da imagem da figura. Ela precisa acontecer. O Lula já sofreu desgaste político, desgaste social, ele não tem apoio popular. E como eu mostrei para vocês no início do vídeo, ele está sofrendo o desgaste midiático. Já tem tudo que é necessário para o impeachment dele, agora só falta uma base legal, né? Na minha opinião, não falta. Não falta mais, já tem base concreta. Só a declaração contra o Moro já é base suficiente, mas acredito que durante a CPMI, quando esses documentos que estão em sigilo forem expostos, não vai faltar mais nada, né? E aí a gente vai ver que realmente os infiltrados foram obras da própria esquerda, talvez, né? Não posso afirmar ainda. A CPMI é que vai revelar isso. E a partir daí, meu amigo, a direita volta às ruas. O povo, patriota de bem, vai voltar às ruas e vai pedir justamente o impeachment desse ex-presidiário, que deve voltar para onde ele merece estar, né? Tudo bem, ele vai responder lá os processos que ficaram pausados em razão da eleição dele, né? Eleição. E aí, se Deus quiser, no futuro ele volta para a cadeia, tá? Se assim for, se for condenado novamente e tudo mais, né? Então vamos aguardar ansiosamente por esse dia. Eu peço que você compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like, não custa nada, ajuda muito, e torne-se membro do canal e também da nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.